Graça e paz, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma quarta-feira bastante triste para o rebanho, para os pastores, mas nós estamos aqui mais uma vez para juntos compartilhar a palavra do Senhor. Falei que é triste porque partiu, neste dia, um reverendo muito amoroso, muito amigo, reverendo Sinésio. E nós estamos então com o nosso coração partido, porque é alguém que ficou marcado na minha vida, na minha família. Mas eu quero de coração saudar a amada igreja, com a graça e a paz de Cristo Jesus, e com um desejo sempre de que você esteja bem, vivendo com alegria, que a sua família esteja caminhando bem. Portanto, quero, nesta quarta-feira, meditar com os irmãos, mais uma vez, sobre a oração. Você acredita na oração? Nós vamos orar, Nós vamos orar. Às vezes, falar sobre oração é um pouco triste, porque parece que Deus não nos ouve mais, parece que o teto é de bronze, mas nós vamos mais uma vez, estarmos juntos para compartilhar da palavra, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. É uma tarde, boca de noite já, Uma noite chuvosa, a chuva está caindo bem forte, mas nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Curve a sua cabeça. Ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, vem interceder por nós, vem elevar, Senhor, os nossos pedidos a Jesus, o nosso amigo, nosso companheiro, o Senhor da igreja, para que o Senhor da igreja possa conduzir também a nossa oração ao Pai eterno, ao Pai glorioso. Nossa gratidão, e nós te pedimos que venha, Senhor, venha, ó Espírito Santo, iluminar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa meditação, a tua palavra. Sabemos que ela já é iluminada, que ela já é inspirada por ti, e que realmente ela possa continuar falando ao nosso coração. Portanto, que realmente o Senhor possa alcançar os nossos corações. É o meu pedido e a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Lucas 22, versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Esse lugar aqui é o Getsemane, o lugar que Jesus sempre se aproximava, sempre estava ali para orar. E como aqui mesmo o texto vai dizer que ele vai uma distância de uma pedra, isso é de uma jogada de pedra, talvez, aí 50, não sei quantos metros, uns 50 metros, talvez, e ele então vai orar de joelhos. Orar pela igreja, pelos discípulos, pela vida, pelo momento difícil, e nós estamos aqui. Portanto, você acredita na oração? A oração é o que nos faz nos aproximar de Deus. A história está pontilhada dos grandes homens de Deus que jamais abriram mão da oração. Foram esses homens que Deus usou na caminhada da igreja, na história.
Jesus Cristo foi um desses homens, homem que orou no início do seu ministério, orou no meio, orou no fim, oração, oração, e ele ensinou seus discípulos a orar e não esmorecer e não desfalecer, orar sem cessar. Jesus, ele então ensinou aos discípulos: não desanimem, orem, orem, orem sem cessar, porque sem oração não há cristianismo, sem oração só há racionalismo humano. A igreja nasceu da oração, a igreja caminha pela oração, o Pentecostes nasceu da oração e a igreja primitiva caminhava orando dia após dia. Ali estavam reunidos a igreja em oração. A igreja primitiva perseverava na oração, a igreja orava e a terra tremia, a igreja orava e as cadeias se abriam, a igreja orava e caminhava mais rápido e caminha mais rápido quando a igreja caminha de joelho, em atitude de oração ao Senhor. A igreja não pode desanimar. A igreja precisa estar em atitude de oração, dia após dia. O reverendo Rubens está colocando aí no grupo do presbitério uma campanha que foi usada na época da Segunda Guerra Mundial e foi muito importante, porque quando a igreja começou a orar, né, os bombardeios foram parando, foram encerrando, e diz que quando a igreja orava, naquele momento que houve uma determinação, parece que alguma coisa tão tremenda, né, acontecia na vida da terra, na vida da igreja. E ele está colocando aí, para que o povo brasileiro, às 18 horas, todos os dias, ore, curve-se, ore pelo nosso país, ore pelo mundo, ore pela pandemia, ore pelas famílias, para que Deus tenha misericórdia, conceda graça sobre a nossa vida e a vida da igreja. Eu quero então destacar aqui um pouquinho sobre oração. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. A oração une a fraqueza humana à onipotência de Deus. A oração é que conecta o altar ao trono. É a oração que vai conectar a minha vida ao trono de Deus, ao altar celestial. A oração liga a terra ao céu. Quando oramos, movemos a mão do Deus Criador, soberano. Então, quando nós oramos, Deus então move a sua mão e nos ajuda e derrama sobre nós a tua graça. Mas não basta orar, é preciso ser perseverante na oração, perseverante, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra do Senhor. Orar sem cessar, orar sem esmorecer. A oração é uma batalha e nós não podemos desanimar nesta batalha. É uma batalha sem trégua. A oração deve continuar enquanto a vida durar. Nós devemos orar uns pelos outros, pela vida da igreja, pelos problemas, pelas autoridades, devemos orar pela família, devemos orar por tudo, agradecer a Deus pela tua companhia, pelo teu cuidado. Então nós devemos orar. A oração é essa batalha, e os grandes problemas do mundo foram vencidos pela igreja. Isso é quando a igreja de Deus se pôs de joelhos. Nós precisamos nos curvar em atitude de oração ao Senhor. Não podemos ser preguiçosos na oração.
na oração, seja perseverante. É a recomendação da palavra de Deus. Deus nos criou para que nós tenhamos comunhão com Ele. E como é que nós vamos ter comunhão com Deus? Primeiramente, nós ouvimos a sua voz. Deus fala a nós através da sua palavra e através dela, a qual é aplicada então a nós pelo Espírito Santo de Deus. Nós então devemos, em primeiro lugar, ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e depois, em atitude de oração, nos curvar. Isso é nos conectar à graça, ao trono soberano de Deus. A igreja não pode desanimar. Nós falamos a Deus a respeito dele, dele mesmo e a respeito de nós, a respeito do próximo. Portanto, é na oração que nós vamos falar com Deus a respeito dele, vamos falar de nós mesmos, vamos falar da nossa família, vamos falar dos amigos, do próximo, dos que sofrem. A oração deve continuar enquanto nós estivermos vida. Vamos orar. A Bíblia nos ensina a orar sozinho. E aí talvez é o momento mais marcante na vida do cristão. É quando você entra no seu secreto. É quando nós entramos no quarto, fechamos a porta. Ninguém vai nos ver. Somente o Pai eterno, que é onisciente, que é onipresente, vai nos ouvir, vai nos atender, vai derramar sobre nós a sua graça. Na oração, o povo de Deus expressa adoração, louvor, confessa os seus pecados, pede perdão e dá graças pela sua bondade, pela bondade de Deus, faz petições por si mesmo, pelos outros, adoração, petição, confissão, intercessão, deve ser a conduta do cristão. Oração. Na petição, torno minhas necessidades, os meus anseios, conhecidas diante de Deus. Então, é através da petição é que eu vou falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, sou falho, sou pecador. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, tenha misericórdia, Senhor. É na oração que eu vou pedir, as minhas petições, os meus anseios colocados diante do Senhor. As nossas petições. E as nossas petições devem ser dirigidas a Deus, dirigida a Jesus, e eu acho também que deve ser dirigida ao Espírito Santo de Deus. Eu acho que a beleza da oração, isso é, uma oração progressiva, seria nós orarmos, primeiro momento, pedindo ao Espírito Santo, Deus presente conosco, que leve os nossos pedidos a Jesus, porque nós falamos que toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Por quê? Porque toda autoridade foi dada a Jesus e ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Portanto, toda a nossa oração deve ser feita em nome do Senhor Jesus, porque é Ele o caminho, é Ele o acesso, foi Ele que morreu na cruz e é Ele que intercede por nós. E o Espírito Santo também, com gemidos inexprimíveis. Então nós devemos orar ao Espírito Santo, que está gemendo aí, querendo ouvir as nossas orações, os nossos pedidos, sofre conosco, caminha conosco, porque é o Deus presente conosco, é o nosso advogado, é o Paracletos de Deus, Deus conosco, Deus que intercede por nós. E é Ele que vai levar a nossa oração a Jesus, e Jesus vai ouvir, e eles vão aperfeiçoar a nossa oração e vai levar ao trono de graça, ao Deus soberano, e Ele com certeza que é Deus misericordioso, derramará sobre nós as tuas bênçãos. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Portanto, eu creio que a beleza da oração
deveria ser feita dessa forma, progressiva, do Espírito Santo a Jesus, de Jesus ao Deus Criador, ao Deus soberano. Devemos ser perseverantes na oração, irmãos, mas não exigir que Deus faça a minha vontade, mas que seja feita a vontade de Deus. Ser perseverante é pedir com insistência, é chegar a Deus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, com insistência. Não é reza, tá, querido? Não é reza, não é palavra sem sentido, mas palavras de convicção, de confiança, de coragem, de esperança, de certeza. Então a nossa oração tem que ser assim, elevada a Deus, e Ele, então, quando a nossa oração é elevada pela fé, com convicção, Deus vai nos ouvir, porque sem fé não podemos agradecer ao Senhor. E a palavra de Deus diz que é tão importante orar, porque é através da oração que nós vamos perdoar. Porque Jesus diz assim, quando você for ofertar, e se você chegar com a sua oferta no altar, e você lembrar de alguém que está com problema com alguém, então você deixa a sua oferta ali, vai, entra em contato com o seu irmão, pede perdão e volta, e ora, e oferta, entrega a tua oferta ao Senhor. Pois Ele sabe o que é melhor para nós, tá? Por isso a oração deve ser feita e pedir que seja feita segundo a sua vontade. Porque ninguém melhor do que o Pai sabe da necessidade do Filho, o que é melhor para o Filho. Então, por isso nós devemos levar a nossa oração a Deus e pedir que seja feita segundo a sua vontade. Quando ele nega alguma coisa, é porque ele tem algo melhor para nós. Aqui nós podemos ver o exemplo de Paulo. Paulo pediu com insistência 3 vezes sobre o espinho na carne. Senhor, livra-me, me cura, Senhor, tira esse espinho da minha vida, da minha carne. E Jesus disse, não, Paulo, não vou tirar esse espinho da sua carne, mas a minha graça te basta. Então, quando Deus nega alguma coisa, quando um pai nega alguma coisa para o filho, é porque sabe que na frente, amanhã ou hoje mesmo, tem algo melhor para oferecer. É igual um garoto pediu para o pai um relógio que ele viu numa relojoaria, banhado a ouro, um relógio caríssimo, mas ele era muito garoto ainda. E o pai não deu o relógio naquela ocasião para ele, deu outro presente. Ele ficou chateado, mas quando ele cresceu mais, já estava jovem, já dono de si, o pai então chegou com aquele relógio e entregou para ele e disse, filho, você lembra quando você me pediu um relógio? Eu não te dei naquela ocasião, porque com certeza alguém roubaria esse relógio de você. Mas hoje, como você já tem autoridade, você já é grande, é de maior, então aqui está o seu presente. O Pai está te dando o presente que você desejava. Então é assim também, Deus às vezes pode adiar algumas coisas, porque nós não sabemos pedir o que é melhor para nós. Mas não devemos desistir de pedir. Peça e Deus vai nos conceder a sua bênção. Jesus no Getsemane, ele orou, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Assim deve ser a nossa oração. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa caminhada em meio às pandemias desta vida. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus guarde a sua vida, querido. Uma boa noite e que Deus realmente seja soberano sobre a sua vida, a sua família e a vida da igreja. Eu quero aqui lembrar mais uma vez dos nossos pedidos de oração. Sabe, queridos, e eu quero só contar um fato antes de passar para os irmãos os nossos pedidos de oração.
Aqui foi quando Alberto Einstein, ele veio à América e um repórter perguntou para ele estava muito famoso, Alberto Einstein estava famoso por causa da sua teoria da relatividade. E aí então, quando ele veio à América, veio com sua esposa, e então o repórter perguntou para a sua esposa: a senhora entende, a senhora conhece essa teoria da relatividade, a qual o seu esposo é tão famoso? Ela disse assim: não, eu não entendo nada dessa teoria da relatividade, mas eu entendo o meu marido. Portanto, querido, se você não estiver entendendo o que está acontecendo na sua vida, quem sabe possamos entender a Deus. Pode ser que nós não entendemos essa pandemia, as dificuldades da vida, mas vamos orar para que possamos entender a grandeza de Deus. Pedidos de oração. Então, nós pedimos no domingo próximo passado pelo reverendo Sinésio, pela sua filha Lília, mas agora vamos pedir pela família, porque o reverendo Sinésio já está nos braços do Deus eterno, nos braços do Pai, né? Descansando, pastor, como eu falei, amoroso. Nós vamos interceder pela vida da família enlutada. Também pela minha irmã, lá em Campo Grande, Mato Grosso, na sua luta, na sua dificuldade, que o Senhor possa tomar a vida da minha irmã, a Neza, nas tuas mãos. Também pela minha sogra, a Aruê, né? Aruê, a minha sogra, que também não está muito bem, que o Senhor possa abençoá-la. A nossa Dona Maria, mãe da Elza, também pede as nossas orações. A avó da Priscila também pede as nossas orações. Pela Renata, cunhada da Kátia, vamos continuar orando ainda por essa vida. A Elaine pede também por ela e pela sua família. A irmã Eunice e também pela família. A irmã Beth, a Beth Eloy pela sua saúde, pela sua restauração. A irmã Sueli, que Deus continue guardando essa vida preciosa. Também pela vida do Bruno, pela sua família, pela vizinha, aquela jovem de 25 anos, que na hora do parto não resistiu, mas que a criança diz que nasceu, está bem, que Deus possa guardar essa vida. Também nosso irmão Clodoaldo, o presbítero Clodoaldo, pede também por companheiros de trabalho, pela chefe, pelo Marcelo. E também eu quero colocar aqui a vida da irmã Nadir e a vida da sua família. Que Deus possa guardar essas vidas, que Deus possa guardar a nossa família. Vamos orar mais uma vez. A nossa gratidão, Senhor, pela Tua palavra, palavra preciosa, palavra viva e eficaz. Que a Tua palavra venha encontrar um lugar muito especial no nosso coração. Continue, Senhor, falando ao nosso coração. Abre a nossa mente. Senhor, dá-nos um desejo grande de estar na Tua presença, de Te ouvir. Senhor, às vezes nós ouvimos tantas mensagens e já não queremos mais ouvir. Ó Deus, abre o nosso coração, Senhor, para que possamos ter a sensibilidade para ouvir a Tua voz. Senhor, guarda a Tua igreja, guarda a família da fé, guarda, Senhor, essas vidas que estão sofrendo por essa pandemia, que a Tua boa mão repouse sobre a vida das famílias enlutadas, de modo muito especial sobre a nossa irmã Sueli, pela Lília, pela família do reverendo Sinésio, que já está contigo. Nós te agradecemos por ter sido um pastor tão amoroso, dedicado, a nossa gratidão pela sua vida, sua história, Senhor. E agora nós intercedemos também pelos nomes que eu coloquei aqui, Senhor. Eu sei que eu não vou lembrar de todos, mas o Senhor já guardou, ó Espírito Divino, nosso ensinador,
toma nas suas mãos, intercede por nós, Senhor. Leva os nossos pedidos a Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor da nossa vida, aquele que morreu na cruz por nós. Ó Jesus amado, ó Jesus, leva a nossa oração ao trono celestial, para que esses pedidos possam ser devolvidos segundo a necessidade de cada um. Senhor, tem misericórdia de nós e dá-nos a tua paz, pois nós oramos com o coração grato, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a tua paz, Senhor, venha encher a nossa mente e o nosso coração, a nossa família aqui presente e todas as famílias espalhadas sobre a face da terra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Deus te guarde, querido. Deus te dê uma noite de paz.